Fala pessoal, beleza? Eu sou o Douglas, professor de Química, sou professor do curso Nota A Vestibulares. Hoje a gente vai estar falando sobre diagrama de Linus Pauling, matéria que cai muito nos vestibulares de PISM do primeiro ano, tá? Então, antes de a gente ver o diagrama de Linus Pauling, a gente precisa conhecer alguns conceitos, como por exemplo o modelo de Rutherford. Bom, Rutherford ele disse que o núcleo era composto por prótons e elétrons, né? A gente sabe que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa, certo? Como é que fica organizado isso em um modelo atômico? Bom, você tem um núcleo maciço, né? Que é o modelo proposto por Rutherford, com carga positiva, e aí ao redor desse núcleo você tem órbitas de elétrons ao redor desse núcleo maciço. Então, basicamente, esse é o modelo de Rutherford. Ele classificou esse modelo como sendo um modelo de sistema solar, certo? Mais tarde, Bohr ele veio estudar os níveis de energia ou as camadas eletrônicas, certo? As camadas eletrônicas ou níveis de energia. A gente sabe hoje que existem 7 camadas, são as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E que cada camada dessa comporta um máximo de elétrons. Então, por exemplo, a camada K comporta um máximo de 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A camada M, 18. A N, 32 elétrons. A camada O, 32 elétrons. A camada P, 18 elétrons e a camada Q, 8 elétrons, beleza? Mas isso não quer dizer que a camada K comporte só 2 elétrons. Não, ela pode comportar de 1 a 2 elétrons. A camada L de 1 a 8 elétrons e assim sucessivamente para todas as camadas, beleza? Então, depois de Bohr veio o Sommerfeld e veio estudar os subníveis de energia. Então ele classificou em 4 subníveis, subníveis S, P, D e F, que também comportam um máximo de elétrons, que o subnível S, 2 elétrons, o subnível P, 6 elétrons, o subnível D, 10 elétrons, o subnível F, 14 elétrons. Mas, professor, como é que a gente pode ver esses níveis e esses subníveis de energia? Bom, imagine uma cebola. Se você fizer um corte horizontal na cebola, você vai estar vendo os níveis de energia. Se você fizer um corte vertical a essa cebola, você vai ver os subníveis de energia. Então, mais ou menos, é essa a explicação dos níveis ou camadas energéticas e os subníveis de energia, beleza? E aí depois, Schrödinger veio estudar os orbitais atômicos, ou seja, o que é um orbital atômico? É o local de maior probabilidade de se encontrar os elétrons. Mas isso aqui a gente deixa para uma próxima aula, que a gente vai estar falando lá especificamente de orbitais atômicos, beleza? Então, a gente sabe que existem as camadas e as subcamadas. Mas como é que fica organizado isso? Como é que fica organizado essas camadas e essas subcamadas? Linus Pauling criou esse diagrama que leva o nome dele, certo? Então, esse diagrama ele é muito usado aí para os vestibulares e principalmente para o pessoal que vai fazer PISM. Como eu havia falado, existem 7 camadas, certo? A camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? Eu vou chamar essa camada K de camada 1, a camada L de camada 2, a M de 3, a N de 4, a O 5, a P 6 e a Q 7. Ou seja, são 7 camadas. E cada camada comporta um máximo de elétrons. A gente já viu, né, que comporta o máximo de elétrons. A camada K, 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons, a M, 18 elétrons, a N, 32 elétrons, a O, 32 elétrons, a P, 18 elétrons e a Q, 8 elétrons. E aí, então isso aqui são
Isso aqui são os níveis de energia. Certo? Agora a gente tem que passar a escrever os subníveis de energia. E aí os subníveis a gente viu que são 4, S, P, D e F. Ou seja, o menor nível de energia é o S e o maior nível de energia é o F, certo? Então, como a camada K só comporta 2 elétrons, então aqui eu vou escrever 1s2, 2 elétrons, 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons, então vou 2s2, 2p6, 6 mais 2, 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons, então estou na terceira camada, então vai ficar lá, ó, 3s2, 3p6, 3d10. 10 mais 6, 16, com mais 2, 18. Então, 18 elétrons na terceira camada. Na quarta camada, ou camada N, comporta o máximo de 32 elétrons. Então, vai ficar lá, ó, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Né, ó, 14 mais 10, 24, com 6, 30, com 2, 32. 32 elétrons. A camada O é idêntica à camada N, só que é o quinto nível. Então vai ficar lá, ó, 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. A sexta camada, ou a camada P, comporta 18 elétrons. Então vai ficar como? 6s2, 6p6 e 6d10. Ó, 10 com 6, 16, com mais 2, 18 elétrons. E por fim, a camada Q, ou sétima camada, que comporta 8 elétrons. Então vai ficar 7s2, 7p6. Então esse aqui é o diagrama de Linus Pauling. E aí como é que a gente faz para fazer a leitura desse diagrama? A gente precisa traçar linhas verticais a esse diagrama, dessa forma aqui, ó. Certo? Então a gente vai traçar essas linhas e a gente vai fazer a leitura seguindo essas linhas, de cima, sempre de cima para baixo. Certo? Então, ó, a gente vai seguir a linha de cima para baixo. Então, subiu, desceu, depois você sobe, desce, sobe e desce, sobe, desce. Ou seja, fazendo como se fosse uma cobrinha, né? Sobe e desce em todo o diagrama. Vamos para um exemplo. Se eu tenho um elemento químico de número atômico 20, como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica dele? Vamos começar lá. Primeiro é o 1s2. Depois desce o nível, aí sobe. Vem para o 2s2. Desceu, sobe, próximo nível, 2p6. Desceu para o 3s2. Aí desce a todo o sistema, depois você sobe. O próximo nível é o 3p6. Vamos ver quantos elétrons a gente tem até agora? 6, 12, 14, 16, 18. Faltam 2 elétrons para 20, certo? Então eu estou lá no 3p6, o próximo é o 4s2. Agora sim, beleza, eu consegui fazer 20 elétrons. Ó, 20 prótons. 6, 12, 14, 16, 18, 20. Certo? Então, essa aqui seria minha distribuição eletrônica para o número atômico 20. Vamos a alguns detalhes. Esse cara aqui a gente chama de camada de valência. Certo? Essa camada aqui é onde vai acontecer as ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes. A gente vai ver isso mais à frente. E aqui é o subnível de maior energia, ou mais energético, subnível mais energético. Beleza? Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha para dar para vocês sobre diagrama de Linus Pauling. Espero ter ajudado e até a próxima. Valeu!